Você sabia que os animais de estimação também podem ter problemas na coluna? O repórter Leonardo Apolinário foi até uma clínica de fisioterapia veterinária para conhecer a Dina, uma cachorrinha que teve paralisia e está passando por tratamento. Vamos ver. Padre Márcio é o tutor da Dina. Foi no dia a dia em casa que percebeu que ela estava com dificuldade em firmar as patas traseiras. Eu percebia que ela tremia um pouquinho, né, as pernas traseiras, né? E quando ela ficava em pé, ela baixava geralmente. Imediatamente o tutor procurou o veterinário e a Dina passou por consultas e por uma bateria de exames. O diagnóstico veio: paralisia. O veterinário que a acompanha começou a dizer para a gente prestar atenção e tudo mais. Quando eu percebi que ela perdia um pouquinho o jogo das pernas, aí numa consulta ele chamou o neurologista, aí fizemos todos os exames e então aí procedeu com uma cirurgia. E aí, depois da cirurgia, ele já tinha me alertado que podia ser que o movimento não voltasse como ele esperava, né? Esta é a 5ª sessão que a Dina está fazendo de esteira aquática. E o tutor já percebeu uma melhora, uma evolução no quadro clínico. E ela já consegue dar alguns passos. Na primeira semana, ela já começou... Eu notei mais estabilidade quando a punha de pé, ela começou a levantar os membros posteriores sozinha, também mais mobilidade, né? A moça que trabalha lá em casa conosco várias vezes diz que ela levanta, faz um percurso, aí ela senta de novo. Então, sim, com certeza, foi bem rápido, assim. Oi, gente, que bonitinha a Dina, dá uma dó, né? Mas eu fico muito feliz que o tratamento está mostrando resultado. Espero que ela fique 100% logo, logo. E a saúde da coluna do pet é assunto novo por aqui, né? E a gente vai conversar sobre isso agora com o médico veterinário Nelson Alves Júnior, que é especializado em ortopedia, cirurgia neuroespinhal, fisiatria e acupuntura. Nelson, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado a todos vocês pelo convite e por estar aqui e poder ajudar esses nossos pacientes de 4 patas que precisam muito. Obrigado mesmo. A gente gosta muito de trazer assuntos voltados para o mundo pet, né? Porque tá tudo relacionado, né, Nelson? Uhum. Eu começo até te perguntando se você vê muitos casos relacionados à coluna dos pets na clínica. Tem surgido bastante, sim. Porque são os nossos amiguinhos, né? De todos os dias. E esses amiguinhos sobem na cama, pulam da cama, sobem no sofá, pulam do sofá. O chão é escorregadio, as escadas, sobem as escadas, em vez de subir degrau por degrau, sobem igual coelhinho. Então, tudo isso causa problema, tanto no segmento de coluna lombar, torácica e cervical. Pode trazer problema, sim. Tem surgido bastante. E são ações do dia a dia ali do pet. Exatamente. Que você acabou de citar, né? Então, essas são as principais causas, a gente pode dizer, as principais causas dos problemas na coluna dos pets? Olha, são mais diversos, né? Tem uma variedade muito grande das causas. Mas o que a gente tem visto mesmo são as doenças do disco intervertebral, por causa desse hábito mesmo deles estarem conosco e ser a nossa sombra. Onde a gente vai, eles vão. Então, se a gente está ali no sofá, eles vão querer subir no sofá. Então, tudo isso traz problema no disco intervertebral. Mas também tem a causa inflamatória, infecciosa, né? Mas, no geral, são os problemas degenerativos e também a questão humana também, né? Eu quero o cachorrinho bonito. Aí faz a seleção genética com aquele cachorrinho condrodistrófico, que é perninha curta, corpo compridinho. Então, tudo isso traz aí consequência, né? A longo prazo. Isso que você falou entra até no que eu queria te perguntar. Antes, queria saber se tanto os cães quanto os gatos podem ter problemas na coluna. Sim, podem. Tanto o gato quanto o cão pode ter, sim. Mas o gato a gente vê mais problemas de traumas mesmo, ataques. Aí a gente vê mais fratura de coluna, né? Porque existe ainda culturalmente essa questão ainda com o gato. Está mudando, graças a Deus, tudo está mudando. Então, por favor, vamos respeitar os gatinhos. Eles sentem dor, como o cão, como a gente sente dor.
Então, não vamos maltratar os gatinhos. É importante a gente sempre destacar e frisar isso, né? Exatamente. Agora, pensando em porte, raça, idade, todo pet está suscetível, está predisposto a uma questão na coluna ou tem, assim, alguma raça que está mais suscetível? Como é que é? Aí depende realmente, igual você falou, do porte. Então, algumas raças, eles têm alguns problemas aí, que é o estreitamento do canal medular, raças de grande porte. Isso pode acontecer, que a gente chama de síndrome de Wobler. Os problemas discais, de doenças de disco intervertebral, que é o caso do cãozinho, igual eu falei, compridinho e perninha curta. Então, de acordo com algumas raças mesmo, eles são mais predispostos a algumas doenças da coluna, sim. Sim, agora pensando em sintomas, né? A gente gosta sempre de trazer esse quadro aqui, falar sobre os pets no sentido de orientar também os tutores, para que eles comecem a ficar atentos e observar o animalzinho deles também. Quais são os sintomas que o animalzinho apresenta de que pode estar tendo alguma questão na coluna? Tudo começa assim com dores, né? Hiperpatia, né? Dor ao longo da coluna. Muscular principalmente ali. Então, na hora de pegar o cachorrinho, perceber que se ele está chorando, fica com medo, acuado. Então, dependendo de como pega o cachorrinho, vai causar alguma sobrecarga naquela articulação vertebral ali e pode gerar dor e ele mostrar um desconforto. Olhar o cachorrinho, perceber quando o cachorrinho está andando em casa, ouvir o barulho, a unha dele arrastando muito no chão. Pode olhar as unhas também, que a gente vê alguns desgastes excessivos na unha, porque às vezes o padre Márcio, ele até citou de propriocepção. Aquele cachorrinho que não consegue endireitar a patinha dele em relação ao solo. Então, é aquele cachorrinho que sempre está arrastando o pezinho no chão, aí acaba tendo desgaste na unha, feridas nos dedinhos. Então, é uma das coisas que a gente tem que observar, principalmente é isso também. A gente precisa ficar atento, né? Exatamente. E ver também se ele está mais quietinho. Principalmente, acho que é isso. A forma que está andando também. Se está com umas passadas meio cambaleante. Então, isso tem que ser observado, sim. E no caso dos gatos também, a gente pode observar as mesmas coisas? Já é mais difícil. Gato é tudo mais difícil, inclusive para a gente veterinário. Mas é um pouquinho mais complicado, sim. Mas, como no caso, a casuística maior são os traumas, geralmente vai chegar bem debilitado, se arrastando em casa, por causa de uma fratura, de uma pancada que levou, um atropelamento, porque gato foge muito de casa. Então, é por isso. Então, vai ser bem visível e o tutor não tem como não correr para o veterinário nesse momento. Sim, agora, infelizmente, esses casos acontecem, né, Nelson? Mas o importante é que tem tratamento. Existem formas da gente tratar isso e cuidar do pet. Qual que é a importância, assim, da fisioterapia, a importância desse tratamento na reabilitação desse animalzinho? A fisioterapia, ela ajuda antes, porque alguns casos são cirúrgicos e outros são conservadores. Então, a fisioterapia primeiramente tem que passar por um especializado, né, em neurologia, esse paciente. Aí o especializado, né, vai encaminhar ou para a cirurgia ou para um tratamento conservador. Então, a fisioterapia ajuda muito a restabelecer a forma que esse cachorrinho caminha, a postura dele, para que não haja sobrecarga em outras regiões e que a lesão também não piore. Então, e que para ele ter também qualidade de vida e conseguir ir até a comida, conseguir beber água, fazer suas necessidades. E não, porque às vezes o tutor é um idoso. Então, a gente também tem que pensar, a gente veterinário não pensa só na saúde do nosso pet. Pensa também do humano, de quem está ali cuidando desse pet. Então, um idoso, ele precisa que esse cãozinho tenha uma certa independência. Então, a fisioterapia, ela traz essa independência, tirando ali a dor e a inflamação do paciente.
A gente precisa cuidar dos nossos pets, né? Dar atenção, dar o cuidado necessário. Agora, já caminhando aqui para o finalzinho, Nelson, da nossa conversa, você citou lá no início algumas causas, né? Você falou que o pet acompanha o tutor. Então, ele pode subir, pode descer. Mas eu fiquei pensando assim, tem alguma forma da gente adaptar a nossa casa, a nossa rotina, de forma que ajude esse pet a evitar qualquer tipo de problema na coluna? Tem sim. Eu gosto de falar assim com os meus clientes. Tapete é bonito, coloca bastante tapete pela casa. Se o cachorrinho sobe no sofá, sobe na cama, colocar rampa com antiderrapante. Ou até mesmo pegar esse cachorrinho de forma adequada. Eu acho que o principal é aprender a segurar um cachorrinho. Eu acho que, pena que não tem um aqui, mas vamos lá. A gente pode, quando o cachorro é pequenininho, a gente pode usar o nosso antebraço para estabilizar todo ao longo da coluna dele e não deixar o quadril pêndulo, porque geralmente a gente pega como se fosse bebê pela frente e carrega e já vem ele já como se estivesse abraçando ele. E para piorar ainda, o tutor fica nanando o cachorro, senão com barriga para cima e balançando o cachorrinho. Ele tem que estar sempre estável e retinho no nosso colo. Deixar a coluna de forma toda ela estável, todos esses três segmentos, principalmente torácico e o lombar. Deixar esse segmento apoiado no antebraço. Agora, se for um cachorro grande, se tiver que carregá-lo, carregar de 2 para estabilizar melhor essa coluna. E escada, evitar acesso a escadas também. Sempre ficar na guia quando subir as escadas, para que evite acidente. E se ele for daquele cachorrinho que sobe igual coelho, fica dando... Posso fazer aqui? Pode. Subindo os degraus com as duas patas de uma vez só, isso tudo vai reverberar aqui na região lombar. E para outras regiões também da coluna, torácica e cervical. Então, evitar que ele suba a escada dessa forma. E a questão de traumas, atropelamento, eu acho que uma coisa que seria muito importante é que todos saíssem com o cachorro na guia, com o peitoral, não com aquela coleira que fica aqui segurando pela cervical, porque pode causar lesões na cervical. Então, colocar aquele peitoral e sempre na guia, porque o cachorro, às vezes, vê um outro cachorro do outro lado e pode ser atropelado nesse momento. Ou um cachorro vai ver o outro cachorro, chega lá e briga também causa problemas também.